Olá, nossos irmãos. Eu sou José Gilmar Vieira, trabalhador da Casa Espírita Urubatã de Melo, e estamos retomando os trabalhos de palestras, agora online, em virtude da pandemia. As palestras, aquelas que eram ministradas nos trabalhos do domingo, às 17h30, na terça-feira, às 20 horas. Então, elas estarão sendo feitas via online, como essa, na página do Facebook e no canal do YouTube da Casa Sociedade Espírita Urubatã de Melo, disponível para todos. A casa está então retomando, já tem outros trabalhos retomados, como o atendimento fraterno através do telefone 549-9913-8979, a partir das 18h30 até as 20h30, todos os dias. E também os grupos de estudos que estão funcionando também online. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos, como sempre fizemos, através de uma prece. Vamos pedir àqueles que estão nos acompanhando, então, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Jesus, nesse momento, que Ele nos permita sentirmos o seu amor, a sua bondade, a sua energia, para que nos equilibre o nosso corpo físico e espiritual, para que nós possamos receber as energias que estamos precisando. E que possamos assim sentir a proteção também da sua equipe espiritual, dos espíritos que sempre nos assistem nos nossos trabalhos. Com isso, pedimos permissão para iniciar então os nossos trabalhos, com a certeza que estamos protegidos e intuídos. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós trouxemos um tema que fala sobre a contribuição do Espiritismo no período de pandemia. Durante esse período, muitos questionamentos são realizados, em virtude até da questão da pandemia, no próprio vírus, que nos traz algumas preocupações, a sua alta capacidade de transmissão, a diferenciação no estado de contaminação das pessoas. Muitos são contaminados e mesmo não ficam sabendo porque ele não se manifesta. Então, essa pessoa fica potencialmente transmissora do vírus sem saber. Então, em outros, esse vírus se manifesta de forma mais leve e também em outras pessoas ele se manifesta de forma mais contundente, atingindo todo o sistema do corpo físico, trazendo problemas graves até a óbitos, que nós estamos acompanhando. Então, tudo isso é uma preocupação e principalmente porque é uma pandemia, consequentemente, atinge todo o globo, toda a humanidade. E as saídas que nós temos hoje, nós não temos uma vacina, nós não temos um tratamento, e as únicas saídas que nós temos são as medidas de isolamento, o uso da máscara, e todas essas medidas de segurança orientadas pelos órgãos de saúde, tanto do país como da Organização Mundial de Saúde. Então, nós ficamos, de certa forma, preocupados. O que a doutrina espírita pode nos trazer de orientação para que nos tranquilize? Podemos dizer que a doutrina espírita, como o consolador prometido por Jesus, ela nos traz informações importantíssimas, como Jesus disse. Jesus, naquele tempo, disse de que rogaria ao Pai para que enviasse o outro Consolador, que traria todas as informações e traria também, recordaria todos os ensinamentos que o Mestre tinha nos passado. Então, o Espiritismo é esse Consolador que vem nos trazer, então, informações que nos consolam, por exemplo, nos dizendo quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, mas principalmente o porquê das nossas aflições e como nós temos que nos conduzir diante de todas as situações da nossa existência física. Somos um espírito imortal, momentaneamente habitando um corpo físico. Não é a primeira vez que fizemos isso. Aí o Espiritismo traz a ideia da multiplicidade das existências como uma oportunidade para o espírito, para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Deus é o nosso Pai de bondade e Ele sempre deixa uma porta aberta
para os seus filhos. Ele nos quer que nós sejamos felizes, mas que essa felicidade está diretamente ligada ao nosso processo de desenvolvimento intelecto-moral, que está diretamente ligada ao nosso esforço, à nossa vontade. Então, por aí o Espiritismo já nos traz essas informações que vão nos consolando, que a morte não é o final de tudo, que a morte é apenas uma passagem para outra dimensão, é o fim de um pequeno ciclo para o início de outro ciclo. É nós sairmos do mundo espiritual, do mundo físico para o mundo espiritual, nos trazendo então a informação da existência também do mundo espiritual. No planeta que estamos, temos um mundo físico, esse que vivemos, e temos a parte espiritual do nosso planeta. Então esses são os dois habitats que nós temos para fazer essas viagens, esses ciclos de oportunidade de desenvolvimento. No mundo espiritual, nós nos preparamos, planejamos, analisamos tudo aquilo que é necessário para que a gente possa vir na vida física, essa que nós estamos, para fazer esse trabalho, então, de correção de rumo, correção daquelas coisas que nós nos equivocamos nas existências anteriores. Somos antigos viajores, já tivemos milhares de existências, um espírito, um corpo físico. A cada existência é um corpo diferente, mas um espírito com um conjunto de experiências de todas essas existências que nós tivemos. Então, meus irmãos, é muito interessante. A primeira questão, de onde viemos, somos criados por Deus, simples, ignorante no conhecimento e também na bondade. Nas nossas primeiras existências, tínhamos o sol extinto. E através, então, das leis que nos regem, uma delas a lei da reencarnação, nós temos a oportunidade de vir ao mundo físico para fazer esse processo de desenvolvimento. É só lembrarmos as nossas existências no período em que estávamos nas cavernas e fazermos análise daquele tempo e o tempo que nós estamos aqui. A gente já vê esse progresso na parte intelectual e também na parte moral. Então, somos um espírito criado por Deus, que temos a lei da reencarnação, da pluralidade das existências, como oportunidade para crescimento intelecto-moral. Nossa meta é sairmos de um espírito imperfeito para sair para a próxima meta, que é chegar a ser um espírito bom. E a mais alta meta é chegarmos a ser um espírito puro como Jesus, né? Então, nós temos um objetivo de estar na Terra. E esse objetivo é esse processo evolutivo. Nós somos regidos por leis. E quando, nas nossas caminhadas que nós tivemos, nós cometemos erros, ou seja, não nos conduzimos por esse conjunto de leis conhecido pelo Espiritismo, trazido pelo Espiritismo como a lei natural e divina, que rege o universo, não somente nós que estamos habitando o planeta, né, mas todo o universo. E lá, então, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar os Espíritos nos dizendo que a lei natural é a lei de Deus, que nos demonstra, nos coloca o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. E nós só seremos infelizes quando não seguimos essa lei. E dentro dessas leis, nós vamos encontrar a lei do amor, da justiça, da caridade, que vai resumir todas as outras 10 leis, né? E aquela lei maior de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, que vai nos colocar os 3 sujeitos, nós, eu, o meu próximo e Deus. Quando nós nos desviamos dessa lei, nós temos outras leis chamadas de causa e efeito, por exemplo, que vai fazer com que nós venhamos a corrigir os nossos erros. E esses erros, com certeza, tudo aquilo que eu semeio, eu vou ter que colher. Todo o bem que eu faço, com certeza eu recolho, né, frutos bons. Mas todos os equívocos, os erros que eu tenho, eu recolho, então, oportunidades para recuperar, para sanar esses erros nesta existência e em existências posteriores. Então, assim, nós podemos entender o porquê das nossas aflições. Elas vêm individualmente, vêm também coletivamente.
e coletivamente é o equívoco de uma sociedade, o equívoco de um grupamento, o equívoco como nós estamos passando agora pela pandemia, puxando agora para esse momento que nós vivemos, com certeza é um momento de provação e expiação para a humanidade. Em algum momento nós nos equivocamos como humanidade e estamos sendo chamados para a correção do rumo. Então precisamos, e a espiritualidade nos diz, fazer as leituras dessas necessidades, o que a dor está nos pedindo para nós mudarmos. Né? E a gente vê, principalmente pela característica da pandemia, para que a gente possa sair dela, a gente vai precisar ter principalmente o exercício da caridade. Esse exercício da caridade está diretamente ligado àquilo que Jesus nos falou. Só amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, um simples utilizar de máscara, já nós estamos nos preocupando, demonstrando a caridade conosco, primeiramente, e também com o próximo. E não somente o próximo que está na nossa família, mas o próximo que talvez nós nem conheçamos, por causa que no momento em que nós nos protegemos, nós estamos protegendo os outros. Tá? Então vejam o quanto nós estamos sendo exigidos durante essa pandemia. A exigência maior para nós sairmos é nós unirmos, sermos mais solidários, né? Dentro desse princípio da caridade que Jesus fala. E nós vamos lá no livro Gênesis, no capítulo 18, no item 5, os Espíritos vão nos dizer assim, nesse período também de transição que vivemos, eles vão nos dizer, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. E aqui está um ponto interessantíssimo para nós nesse momento. Poder fazerem que entre si reine a caridade, reine a fraternidade, reine a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Vejam o quanto está fechando, se nós analisarmos o que a espiritualidade nos diz através das informações trazidas pelos espíritos superiores, com a realidade que nós enfrentamos. É um momento de transição, ou seja, assim como nós, habitantes da Terra, precisamos progredir, evoluir, atingir as metas, sair de ser um espírito imperfeito para ser um espírito bom, de um espírito bom para um espírito puro, o nosso planeta também, a nossa morada e todas as moradas, aquelas moradas que Jesus falou, também entram nesse processo de progresso. Né? Aí os espíritos nos trazem uma classificação dos mundos, né? Aqueles mundos primitivos, os primeiros onde nós fomos criados, onde nós tínhamos só os instintos. Né? É a primeira classificação dos mundos, do progresso dos mundos. É o ponto de partida. A segunda classificação é o mundo de provas e expiações, que é a classificação do mundo que nós vivemos, que é o mundo escola, que é o mundo hospital, que os seus habitantes vêm para sanar a doença principalmente do orgulho, do egoísmo, nos tornarmos mais humanos, desenvolver a inteligência, mas desenvolver a outra asa, que é o aspecto moral. Então aí está a grande finalidade e objetivo de nós estarmos aqui. E a Terra, nosso planeta, também está nesse processo de progresso e está quase terminando um ciclo para começar outro também. Sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E toda essa transformação vai exigir que os habitantes, nós, habitantes da Terra, seja no mundo espiritual da Terra, seja no mundo físico que nós estamos, venhamos a nos melhorar, progredir ao ponto de poder continuar habitando essa Terra que vai ser melhor,
vai ser um mundo que vai preponderar o amor no coração das criaturas que aqui ficarem. Mas nesse momento de transição, onde uma geração está saindo e outra geração está chegando, há esse processo digamos assim, de dor, né? Um processo que está acontecendo, que acontece sempre nas mudanças. Sempre há parece conflito, essa dor grande. Mas, na verdade, é um processo de transição, né? E que nós precisamos estar muito atentos. A doutrina espírita nos abre os horizontes para isso. As dores, elas sempre vêm para nos mostrar aonde a gente deve fazer as mudanças, as reformas. Como a pandemia está nos fazendo nós mudarmos os nossos hábitos. Nós temos que ficar mais em casa com a família e acabamos descobrindo o quanto é bom, o quanto nós precisamos trabalhar as nossas relações na família. Muitas vezes elas ficam conturbadas e aí a gente começa a ver que antes da pandemia nós não dávamos tanta atenção para a família, que agora a gente perdeu até aquele processo de como nos relacionar dentro da família. Pessoas reclamam de estarem junto com a família. Então nós vamos precisar fazer essa correção. Nada é por acaso. Também nós estamos, como falei anteriormente, levados a mudar principalmente nas nossas escolhas. Tá? Nós estávamos muito ligados ao ter e muito pouco ao ser. Tá? Isso significa muito nas questões materiais e muito pouco nas questões espirituais, morais. Tá? E, consequentemente, a pandemia está nos fazendo nós termos que mostrar em que grau nós estamos. Então, nós vemos alguns fazendo pouco caso do processo que estamos enfrentando, outros preocupadíssimos, né? Mas nós só sairemos dessa, tudo é o indicativo, se nós, pelo menos a maioria de nós, não trabalharmos essas três coisas: a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vai, com certeza, assegurar o bem-estar moral da humanidade. Então, o Espiritismo, como consolador prometido, tem todos esses recursos, essas informações para a humanidade, não só para os espíritas. E nós estamos sendo convidados para conhecer essa doutrina, né? Nos aprofundar dela, desse conhecimento, independente de credo, para que nós possamos aproveitar esse momento de transição e fazermos as escolhas certas. Não de ser espírita, mas de fazermos a nossa transformação moral, que é a mais importante. Né? Então, a gente fazendo essas reflexões em cima da pandemia e o que o Espiritismo traz para nós, nós queremos encerrar, então, pedindo a todos que possamos fazer essas reflexões, que possamos buscar essas informações com mais aperfeiçoamento, com mais aprofundamento, porque esse é um momento em que nós estamos sendo chamados a nos reinventar, a olhar para dentro de nós e para vermos onde nós precisamos fazer as mudanças. Então eu quero desejar a todos uma ótima semana, uma semana de muita reflexão, muita paz no coração de todos. Um abraço fraternal a todos.